Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, nesta terça-feira, 16 de setembro. Veja os nossos destaques. Vereadores de Natal aprovam em primeira discussão projeto que institui o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua. O governo começa a substituir antigo número do cartão SUS por CPF. Senac-RN abre vagas gratuitas para cursos presenciais e à distância. Movimento Sinfônico realiza primeiro dia de cursos de regência. Aqui no estúdio eu vou receber o advogado eleitoral e professor de Direito da UFRN, Daniel Monteiro. A gente conversa sobre esse processo de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o cenário político do Brasil para 2026. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa esta edição com as notícias da Câmara Municipal nesta terça-feira. Instituir o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua. Esse foi um dos projetos de lei apreciados em primeira discussão na sessão ordinária realizada pela manhã. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares nesta terça-feira está o que institui o Conselho Municipal de Política de Igualdade Racial. A matéria é de autoria do chefe do Executivo. Outro projeto aprovado institui o Programa de Atenção Integral ao Autismo. A matéria de autoria do ex-vereador Haroldo Alves teve subscrição do vereador Daniel Santiago. O poder público ele vai criar um banco de dados, criar um censo, para que tenha essas informações de quantos autistas tem em Natal, qual é a vulnerabilidade desses autistas, onde eles moram, qual a idade deles. Então, tudo isso, todas essas informações, elas serão captadas através desse programa para que o poder público possa criar, a partir daí, mapear geograficamente, mapear socioeconômico cada pessoa e criar políticas públicas que venham realmente impactar na vida dessas pessoas, desde uma educação, numa saúde, até a questão socioeconômica, a questão do BPC, tudo isso vai estar integrado e vai estar nesse sistema, que, se Deus quiser, será aprovado em segunda discussão e sancionada pela sensibilidade do prefeito Paulinho Freire, que é um gestor sensível com essa causa do autismo. Também foi aprovado o projeto do vereador Chagas Catarino, que institui a campanha municipal de conscientização e mobilização social sobre a importância da preservação de praças, quadras e demais espaços públicos comunitários. Projeto muito importante. Primeiramente, agradecer aqui aos vereadores que subscreveram. Agradecer também ao prefeito Paulinho Freire, que já está fazendo essa modernidade nas praças esportivas, nas praças de convivência. A gente fica muito feliz porque é um projeto que vai tirar a família de dentro de casa, as crianças ter espaço para brincar, para se divertir, tirar aquela mesmice do idoso, ficar dentro de casa e sentar numa pracinha, jogar um dominó, jogar algum jogo pertinente para a idade. De autoria do vereador Kleber Fernandes, foi aprovado o projeto que institui o Dia Municipal de Luta da População em Situação de Rua. A população de rua tem crescido substancialmente na nossa cidade, isso tem causado preocupação. Há uma quantidade absurda de pessoas nos sinais, outras dormindo nas calçadas, sob marquises, e há um movimento social de algumas igrejas, de instituições filantrópicas que fazem trabalhos voluntários de doação de alimentos, de roupas, de sopa, mas isso ainda não é o suficiente. É importante que haja notoriedade acerca dessa população em situação de rua, com políticas públicas efetivas que possam viabilizar a saída dessas pessoas dessa situação de rua, com formação profissional, cursos profissionalizantes, inserção em programas sociais, busca pela moradia digna para essas pessoas. Então são programas habitacionais, há uma série de políticas públicas transversais que são necessárias, inclusive de saúde pública, Muitas dessas pessoas que estão ali em situação de rua não têm um mínimo de saúde, de higiene, então é muito importante que este dia sirva de referência. Veja agora os destaques da reunião da Comissão de Direitos Humanos. Quem traz as informações é a repórter Edesiane Moreno.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal realizou mais uma reunião. Na ocasião, 3 projetos foram designados para a relatoria e 15 foram votados. Estou aqui com a vereadora Tabata Pimenta, presidenta da comissão, que vai nos fazer um balanço geral dessa reunião de hoje. E aí, vereadora, qual foi o balanço de hoje? Desde já agradecer a presença de todos aqui. Foi muito importante porque a gente trouxe vários debates, né, de suma importância para o nosso município. A gente passou por várias camadas, né, pensando em políticas públicas para todas as pessoas, mas trazer um dos mais importantes que eu achei, que foi onde a gente consegue falar da importância de chegar às pessoas autistas adultas, né? A gente está aqui vivenciando o mês do Setembro Verde, que é o mês da luta da pessoa com deficiência, onde a gente traz todas as necessidades específicas, pontuando também que a luta da pessoa com deficiência não se resume a este mês, mas trazer esse debate também pensando nas pessoas autistas já adultas é de suma importância, né? Pensando também que muitos desse debate sobre o autismo traz, né, para esses públicos, para todas as pessoas, como se só existissem crianças autistas, mas existem pessoas adultas autistas. Então a gente traz um desses projetos que foram aprovados, aliás, 2 projetos nesse mesmo tema, né, parecidos. Um deles a gente avocou, inclusive, por trazer a importância, um do vereador Herbert Sena, o outro do vereador Tércio Tinoco. Os 2 ficaram com a nossa relatoria, a gente trouxe a importância dos 2 projetos. Então, e a gente viu como mais uma comissão sendo feita e tratando também com a importância de pautar todos os temas importantíssimos, né, tendo em vista a questão dos direitos humanos e tantos projetos que passaram por aqui hoje. Então, foi muito importante ter todos esses projetos tendo a nossa comissão como prioridade nesta tarde de hoje. E na reunião da Comissão de Educação, entre os 15 projetos de lei aprovados, um dos destaques foi o que cria o Programa de Inovação e Tecnologia em Sala de Aula. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara Municipal de Natal, está o que institui o Programa de Inovação e Tecnologia em Sala de Aula, de autoria do vereador Daniel Rendal. Tecnologia, a gente hoje tem, por exemplo, a robótica. A robótica melhorou em ciências e matemática consideravelmente os índices educacionais onde a robótica está instalada. Então, esse projeto ele quer ampliar todos os usos das tecnologias mais usadas, mais utilizadas, para poder impactar diretamente nesses índices, né? Principalmente ciências, matemáticas e o raciocínio lógico. Outro projeto aprovado de autoria do chefe do Executivo inclui a disciplina História Afro-Brasileira Indígena na grade escolar. A gente fala muito aqui de racismo. O racismo, a gente precisa começar a discutir a origem africana, a história africana de cara. Na educação fundamental, o município é responsável pela base do estudo, desde o CEMEI ao ensino fundamental. Então, é muito importante a gente ter isso na nossa grade curricular. Se precisar, peça ajuda. Esse é o tema da campanha Setembro Amarelo 2025. A Organização Mundial da Saúde alerta que o suicídio está entre as principais causas de morte de jovens de 15 a 29 anos, o que reforça a importância de falar sobre saúde mental e incentivar a busca por apoio. Em 18 de setembro de 2021, Cristina Han recebeu a pior notícia que poderia receber na vida: a partida da sua filha única, Ana Beatriz. Ela atuava como médica em São Paulo, na linha de frente, em combate à pandemia da Covid-19. Desde então, eu trago isso como um propósito de trazer a fala sobre o suicídio por acreditar que falar salva vidas, ao contrário do que se imagina até hoje, por ser um estigma, por ser um tabu, por provocar, no mínimo, desconforto nas pessoas quando a gente fala do assunto. Para superar a ausência da filha, Cristina Han vive um dia por vez. É um dia de cada vez. Eu costumo dizer que quem vivencia o luto, que é um processo, é uma montanha-russa. Há dias em que a gente tem uma vida absolutamente normal.
Há momentos em que a gente traz a lembrança, como por exemplo, a gente estava conversando aqui, você falou, né, sobre minha filha, e aí me vem toda uma emoção que a gente não consegue impedir que venha. Mas eu costumo dizer que o luto, por ser um processo, ele não termina e a gente não supera. A gente internaliza o luto e a gente vai se expandindo diariamente para que ele caiba na gente e que a gente consiga continuar vivendo apesar dele. Psicóloga de carreira consolidada no Estado, Cristina reforça que para combater o suicídio é importante a sociedade adquirir mais conhecimento sobre os transtornos que podem levar ao ato. O mais importante que eu acho é que as pessoas precisam ter acesso a informações e conhecimentos sobre o adoecimento mental. Ninguém fala disso. A gente acaba dizendo sobre depressão, mas a gente sabe que quando o indivíduo está deprimido, ele tem 20 vezes mais chance de morrer por suicídio do que uma pessoa que não tem depressão. Então, é preciso que as pessoas entendam o que é um transtorno mental para que elas possam detectar no outro, observar o isolamento, mudanças de humor, irritabilidade, né, tristeza excessiva, uma falta de vontade, uma dificuldade de interagir. Então, nem sempre é perceptível, outras pessoas até percebem, mas a maioria se cala, por já ser difícil falar sobre saúde mental. Imagine falar sobre o possível pensamento ou uma ideação suicida. Além dos transtornos mentais, entre os sinais que indicam que a pessoa pode cometer o ato estão o histórico de tentativas, o comunicado do desejo e até mesmo o estado de dependência química. É um fenômeno complexo, ele tem vários fatores que podem influenciar. Então a gente vai juntando esses fatores de risco para, inclusive, relacionar a questão da gravidade. A própria dependência química, né, é um fator de risco, uso de álcool excessivo, outras drogas. A estatística mostra que as pessoas cometem mais suicídio do que a população em geral. Depressão e ansiedade também? Sim, a depressão principalmente, né? A depressão ela tem um risco maior porque o próprio sintoma depressivo leva a ideias autodestrutivas, ideias de que a vida não vale mais a pena, falta de prazer, né, na vida, e essa falta de brilho faz com que as pessoas tenham ideias autodestrutivas. Um estudo recente divulgado pela Organização Mundial da Saúde revelou que a depressão e a ansiedade afetam 1 em cada 8 pessoas do mundo. A análise da OMS indica que os transtornos mentais afetam desigualmente homens e mulheres, sendo o público feminino mais afetado de forma desproporcional. Outro dado alarmante refere-se ao suicídio, que permanece como uma das principais causas de morte entre jovens de todas as partes do mundo. Em 2021, aproximadamente 721 mil pessoas perderam a vida por suicídio. De acordo com um psiquiatra, o medo do julgamento alheio e preconceito com a medicação são barreiras para o tratamento. Apesar de hoje as pessoas buscarem mais o atendimento psiquiátrico e psicológico com mais desenvoltura, ainda existe muito preconceito. As pessoas têm uma dificuldade de buscar ajuda e quando a gente fala em ideias autodestrutivas, suicídio, as pessoas têm ainda muito tabu de falar sobre isso. Existe uma vergonha, existe um preconceito, existe uma dificuldade de revelar esse sentimento que às vezes surge. Né? Até porque é algo que vai contra os valores da pessoa, às vezes até valores religiosos. Né? Pessoas às vezes muito religiosas com ideias autodestrutivas, elas até sofrem mais por causa disso. Então, muitas vezes elas não conseguem revelar, elas não conseguem comunicar. E é por isso que é muito importante que os profissionais da saúde, eles diante de alguém entristecido, alguém num sofrimento muito agudo, possam perguntar sobre isso, claro, que de uma forma respeitosa, de uma forma cuidadosa, sobre ideias autodestrutivas. Isso previne suicídio. O tratamento para pessoas que sofrem com ideação suicida deve ser multidisciplinar. Envolve terapia, atividades físicas e até uma melhor alimentação. Quando a gente fala de tratamento em saúde mental, a gente não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai precisar tomar um remédio. O remédio ele só vai ser necessário se houver sintoma psiquiátrico, se houver um diagnóstico psiquiátrico associado que leve às ideias autodestrutivas. Então, o tratamento ele vai ser, no primeiro momento, um acolhimento, entender o que está acontecendo, ver se há necessidade de
tratamento medicamentoso e ou psicoterapia, que é o acompanhamento psicológico. Extremamente importante. A atividade física ela tem demonstrado, inclusive em estudos muito recentes, evidências de sucesso para a melhora de sintomas depressivos, às vezes melhor do que o uso de um antidepressivo. Uma boa alimentação, uma atividade física, sono regular, né? Um cuidado com excesso de álcool e outras drogas também que são deletérios à saúde, principalmente à saúde mental. Muito importante mesmo falar sobre esse assunto, ter empatia por quem sofre por algum transtorno mental. Então, ofereça ajuda ou então fica aqui a dica. Se estiver precisando falar com alguém, liga também no CVV. O telefone é o 188. O Ministério da Saúde anunciou uma mudança na emissão do cartão SUS para a população. Simone Silva. O Cartão Nacional de Saúde passa a contar com o nome e o CPF do usuário, substituindo a antiga numeração própria. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde e visa reestruturar o cadastro de usuários do SUS e também padronizar o acesso aos dados de saúde, como histórico de vacinas e até retirada de medicamentos nas farmácias populares. O objetivo é que até abril de 2026, 111 milhões de cadastros inconsistentes ou duplicados sejam cancelados. Até julho, 54 mil já foram suspensos. O que deve ficar é justamente a base integrada de números de CPFs ativos da Receita Federal. O objetivo é que o CPF seja o único número identificador do SUS. As pessoas que não têm CPF, como indígenas, ribeirinhos e estrangeiros, podem continuar usando o antigo cadastro complementar. Também foi criado um cadastro provisório, que pode ser usado até 1 ano. Municípios e estados vão ter que se adaptar, pelo menos até dezembro de 2026. E veja depois do intervalo, novo prédio do Centro de Trabalho e Emprego de Natal é inaugurado. E ainda, projeto Movimento Sinfônico, concurso gratuito para a regência voltado aos jovens. No relógio da vida, cada segundo conta. O câncer infanto-juvenil não espera. Mas o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Quanto mais cedo a atenção de pais, responsáveis e profissionais de saúde, maiores são as chances de cura, menores as sequelas e maiores os sonhos preservados. Setembro Dourado. Juntos, pela vida das nossas crianças e adolescentes. Foi inaugurado na Ribeira o novo espaço do Centro Municipal de Trabalho e Emprego de Natal, que vai oferecer mais de 100 cursos e serviços de qualificação profissional. O novo prédio oferece mais conforto, acessibilidade e serviços, além de integrar o plano de gestão municipal de revitalizar o bairro. Durante a solenidade de descerramento da placa, o prefeito de Natal, Paulinho Freire, enalteceu o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social no incentivo à empregabilidade e à inauguração de mais um equipamento municipal no bairro. Aqui nós vamos cuidar da capacitação dos trabalhadores, a capacitação de pessoas para que a gente possa, essas pessoas possam ter acesso ao mercado de trabalho. Então, a importância muito grande, as centras remodelando, as centras inovando e modernizando as suas instalações para que dê mais possibilidade das pessoas acessarem mais rápido e para que realmente sejam capacitadas para que a gente possa colocá-las no mercado de trabalho. O centro é referência na inserção do trabalhador ou estudante no mercado de trabalho e na qualificação profissional. A titular da secretaria, Nina Souza, ressaltou a bandeira levantada pela pasta na emancipação profissional pela capacitação. Isso é uma bandeira muito forte nossa, porque nós sabemos que gerar emprego, capacitar as pessoas é o caminho para que elas possam ser emancipadas. É importante que se diga que, obviamente, que esse trabalho que nós estamos fazendo de segurança alimentar, ele é importante, mas mais do que isso, é dar ao pai e à mãe de família a possibilidade de prover os seus filhos, né?
No local serão ofertados cursos de qualificação, além de atendimentos do Cine Natal, habilitação de seguro-desemprego, cadastramento e captação de vagas, oficinas de comportamento para o mercado de trabalho e de educação financeira, orientação profissional, entre outros serviços. Aqui o CMTE, nós desenvolvemos a política de trabalho da assistência social. Então nós sabemos o quanto o mercado está um mercado exigente, e quanto a nossa população, principalmente as que estão em vulnerabilidade social, necessitam se capacitar para poder ser absorvido por esse mercado. Os cursos serão ofertados em convênio com o SENAC, nas áreas de administração, gestão, segurança alimentar e beleza, além de capacitações na área de tecnologia, com cursos de informática e de inteligência artificial ministrados no novo laboratório construído no prédio. Inaugurar equipamentos como esse é de extrema importância, porque permite à população aquilo que traz mais dignidade, que é o trabalho. Então o SENAC, o Sistema Fé Comércio, por meio do SENAC, está nessa parceria junto com a Prefeitura de Natal. Para essa parceria exclusivamente, são mais de 4.000 pessoas que serão capacitadas em cursos de diversas áreas, muito alinhado à demanda do mercado de Natal. Então, de fato, formações que podem transformar a vida das pessoas. Também presente na solenidade de inauguração, o presidente da Câmara Municipal de Natal, Érico Jacome, destacou a importância do centro. Esse centro de trabalho no município de Natal vem justamente para valorizar a todos os cursos, oficinas que levem aquelas pessoas que não teve oportunidade de ter uma faculdade a se inserir no mercado de trabalho. Eu, como gestor público, presidente da Câmara Municipal, também trabalho nessa área, tenho uma carreta da qualificação profissional e muito me orgulha o município de Natal, em nome da secretária Nina Souza e da prefeitura, ter essa sensibilidade em fazer esse centro de referência para que possa trazer sonho para aquelas pessoas que precisam do seu emprego. E ainda falando aqui sobre capacitação profissional, o SENAC abriu nesta terça mais de 2.000 vagas gratuitas em cursos presenciais e à distância. Edesiane Moreno explica para a gente como se inscrever. O SENAC RN abriu 2.278 vagas gratuitas para cursos presenciais e à distância. O objetivo é ampliar o acesso da população à educação profissional em áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Do total, 590 vagas são destinadas para cursos presenciais em Natal e unidades do interior. As outras 1.688 vagas são para cursos de qualificação e aperfeiçoamento. Para obter maiores informações e realizar as inscrições, o interessado deve acessar o site rn.senac.br. A partir desta quinta-feira, o SESI vai trazer para Natal o projeto SESI Lab Itinerante, versão compacta do Museu de Arte, Ciência e Tecnologia. A programação vai ser totalmente gratuita e vai acontecer no Solar Bela Vista. Simone Silva tem mais informações sobre o projeto e sobre como o público vai ter acesso. O Serviço Social da Indústria traz a Natal o SESI Lab Itinerante. Para falar sobre isso, eu vou conversar com o assessor de cultura da entidade, o Gilson Medeiros. Gilson, vamos começar explicando para as pessoas o que é o SESI Lab. O SESI Lab ele foi concebido pelo Departamento Nacional do SESI, né? Em 2022 ele foi criado, né? E de lá para cá já tiveram mais de 500 mil participantes, né? Visitantes, e o SESI viu que daria para replicar nos outros estados, né? Por isso criou essa proposta do SESI Lab Itinerante. O que é que o SESI Lab traz para Natal? O que é que apresenta? É uma exposição? O SESI Lab, a proposta do SESI Lab é trabalhar com arte, né, ciência e tecnologia, né, nessa perspectiva voltada para crianças, adolescentes, jovens, adultos, né, de forma muito interativa, utilizando esses recursos que são disponibilizados nesse espaço, né, e da forma itinerante também, né, foi pensado em produtos, né, em materiais que possam ser deslocados para os outros estados de forma itinerante, mas com a mesma proposta que é desenvolvido na origem, né, lá no SESI Lab de Brasília. A exposição surgiu lá, né, em Brasília, em 2022 e já percorreu diversos estados. Quem vier visitar, o que vai encontrar aqui?
vai encontrar um espaço muito atrativo, né, com a proposta para atender crianças, adolescentes, jovens, né, trabalhando a expressão cultural, né, por meio desses equipamentos, né. Tem atividades que conversam com a educação, né, a educação dialogando com a proposta maker, né, e a formação também, né, na área científica. E essa articulação desses equipamentos, ela provoca, né, a curiosidade, provoca no participante o desejo de querer entender como funcionam as coisas. Né? São coisas bem elementares, mas que têm um grande valor simbólico, né? Porque trata questões da ciência de forma muito natural. E, por exemplo, tem um banco, né, muito interativo, um banco como se fosse um banco de praça. Duas pessoas sentam e se posicionam, dão as mãos e o banco começa a tocar. E é bem engraçado porque tem uma interação das pessoas com o banco, né? E assim são os objetos que são propostos, né, dentro desse museu itinerante. Não é uma exposição onde as pessoas apenas vão visitar, porque também tem uma parte aí destinada ao público que é de oficinas. Sim, nós temos oficinas também, né? Nós temos esses equipamentos e nós temos as oficinas. Tem oficinas na construção de um carro simples, voltado com tecnologias, né, com materiais simples. Tem também a confecção de um bottom eletrônico, né, que ele faz toda uma mediação com tecnologias. Então, esse fazer é um fazer do maker, né? A gente sabe que hoje em dia os jovens eles gostam muito de aprender novas tecnologias, desenvolvendo essas habilidades. Então a proposta é essa também, né? Já que o SESI já desenvolve na educação a metodologia STEAM, e é a metodologia que dialoga com o fazer, né? Tanto da ciência, né, das tecnologias, engenharia, arte e matemática. Então essa proposta nós já desenvolvemos nas escolas e a proposta do SESI Lab é desenvolver esse produto junto com a população de modo geral. Quando o SESI Lab vai estar aberto aí à visitação e à participação dos natalenses e onde ele está instalado? Ele está instalado no Solar Bela Vista, né? E é um equipamento cultural do SESI, que se encontra aqui no Centro Histórico de Natal. Então nós vamos estar abrindo a partir do dia 18 até o dia 21, que é o domingo, todos os dias, de portas abertas, não cobramos nenhum tipo de ingresso, né? Entrada franca, né? A abertura vai ser a partir das 8 horas, 8h30, até as 17h30, ou seja, 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Então nós teremos oficinas pela manhã, são 3 oficinas, de 9 às 10 e às 11, e à tarde também mais 3 oficinas, às 14, às 15 e às 16 horas, com essa proposta de interação com a população de modo geral. Na manhã desta terça-feira teve início no Papódromo o curso de regência do projeto Movimento Sinfônico. A programação inclui aulas teóricas e práticas com o maestro da Orquestra Sinfônica do Estado, Linus Lerner. Mariana pertence a uma família de músicos. Desde criança, despertou a vontade de tocar piano. Uma paixão que nasceu desde a infância, na igreja principalmente, porque como eu venho de um lar de músicos, então a música acontecia todos os dias na minha casa. Meu pai toca acordeon, toca saxofone. E aí desde criança nasceu esse desejo e eu vi no piano uma forma de me expressar. E aí enveredei por esse caminho dos estudos na UFRN, onde hoje eu estou finalizando o curso de mestrado em piano e também com uma grande paixão na minha vida. Há alguns anos, Mariana passou também a atuar como maestrina do grupo da igreja. Para aperfeiçoar os conhecimentos, se inscreveu no projeto Movimento Sinfônico, que oferece curso gratuito de regência. Então esse foi uma grande oportunidade, na verdade, que eu
acompanhando pelas redes sociais, consegui ver que teria esse evento e aproveitei para aperfeiçoar, participar. Conheço já a orquestra de alguns concertos que pude assistir e tive grande interesse de aprender com o maestro Linus Lerner e acompanhar esse processo de perto, de unir todos os conhecimentos que eu tenho e adquirir ainda mais conhecimentos. Atualmente eu estou na igreja atuando como maestrina regente de um grupo que estamos formando ainda de músicos iniciantes e todo o conhecimento ele serve para que seja repassado, né, e que aperfeiçoe o trabalho na igreja e nas orquestras. Paulo Ritzel, coordenador do programa de aperfeiçoamento de jovens cantores, também está participando do curso. Nós, como programa de aperfeiçoamento de jovens cantores, o Canto para Biris, nós temos o privilégio de estar interagindo com a Orquestra Sinfônica já há alguns anos, através dos concertos. E aí é uma parceria que tem funcionado muito. E esse desejo de poder estar aprimorando, aperfeiçoando, o meu foco sempre foi mais a regência de canto coral, mas aqui e ali surge uma oportunidade de reger grupos e é um privilégio estar aprendendo com Linus e trazer essa bagagem, né, de tantas experiências mundo afora. O projeto Movimento Sinfônico acontece em parceria com a Orquestra Sinfônica do Estado, com 3 dias de aula nas dependências do Papódromo do Centro Administrativo. O curso tem carga horária de 18 horas, com aulas teóricas e práticas, conduzidas pelo maestro Linus Lerner. São 3 dias intensivos, manhã é a parte teórica e à tarde virão alguns músicos da USRN aqui, que esses alunos vão ter a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos que estamos trabalhando teoricamente pela parte da manhã, com algumas obras do repertório. Temos Brahms, temos Bizet, temos música nordestina, enfim, temos uma gama interessante de repertório para eles regerem na parte da tarde. São 3 dias apenas, é apenas uma introdução à regência, a ideia é expandir o conhecimento para que eles voltem aos seus grupos com uma visão mais ampla, mais aberta do que é a regência e a importância da figura do maestro à frente do seu grupo. Para ser um bom regente é preciso liderança, conhecimento em partitura e variadas técnicas musicais. Então ele tem que entender de orquestração, de técnica, de respiração, de arcadas para os músicos da cordas, de ataque, de embocadura, enfim, o músico tem que conhecer muito sobre a parte musical, além de toda a parte psicológica, como lidar com as pessoas, a parte de liderança, escolher repertório, a parte histórica dos compositores, o que combina com o que para fazer uma programação, é quase mágico ao mesmo tempo, que é muito tempo de estudo e é muito trabalho para você chegar a tomar a posição à frente a uma orquestra. Os interessados ainda podem fazer a inscrição gratuita acessando através do site do Simpla. A seguir, eu vou receber aqui no estúdio o advogado eleitoral e professor de Direito da UFRN, Daniel Monteiro. A gente conversa sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o cenário político do Brasil para 2026. Então não saia daí que nós voltamos já. No relógio da vida, cada segundo conta. O câncer infanto-juvenil não espera. Mas o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Quanto mais cedo a atenção de pais, responsáveis e profissionais de saúde, maiores são as chances de cura, menores as sequelas e maiores os sonhos preservados. Setembro Dourado. Juntos, pela vida das nossas crianças e adolescentes. Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio o advogado eleitoral e professor da UFRN, professor de Direito, Daniel Monteiro. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, muito bom estar de volta. A gente vai conversar aqui sobre esse cenário político brasileiro atual e também essas perspectivas para 2026, né, com as eleições gerais em todo o país, Daniel, mas começando, na verdade, pelo assunto mais recente, né? A recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda movimenta todo o cenário, não só no STF, mas também em Brasília. Eu queria que o senhor explicasse, né, do ponto de vista legal desse processo jurídico,
Essa condenação que foi feita pelo STF, né, com os votos que terminaram na semana passada, ela já é uma sentença mesmo em definitivo? Como é que é isso? Então, realmente é um julgamento que tem se considerado de forma histórica, o que tem sido colocado, as teses, os fatos. E, de fato, nós temos uma decisão já da mais alta corte, não em seu plenário, não em sua plenitude, mas uma de suas turmas, são uma divisão, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, pelo entendimento que se tornou predominante da competência ser daquele órgão específico. E com esta decisão, o que nós temos é uma consolidação dos votos por uma grande maioria, apenas um voto divergente, como todos nós vimos, e fato este que restringe um pouco mais as chances de recorrer para este órgão maior, que é o plenário, com todos os ministros votando, né? O que nós temos hoje é a possibilidade de uso, por exemplo, de um recurso intermediário, chamado embargos de declaração, onde se pode analisar algumas eventuais omissões ou contradições, questões que possam ali dar retoques sutis, né, não significativos, não ao ponto de reverter a decisão, até porque é o próprio órgão que vai analisar. E é claro, existem ainda recursos ou, além de recursos, medidas jurídicas que podem, a defesa certamente tentará levar essas discussões para o plenário e, na linha do que já se viu no histórico brasileiro, até eventualmente tentar questões no âmbito do direito internacional em cortes internacionais. Isso provavelmente será também um caminho utilizado pela defesa. Agora, é claro, com a decisão colegiada, ela já consolida uma situação não só do ponto de vista criminal, mas também do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista também político, marcando outras questões. Essa primeira sentença, essa primeira condenação, como você falou, que é apenas da primeira turma do STF, não é da corte, né, como um todo, ela pode já implicar realmente na inelegibilidade, ou essa questão de possibilidade dos recursos ainda torna o Bolsonaro, neste momento, elegível para 2026? É importante, antes de responder essa pergunta, lembrar que já existe uma condenação anterior no Tribunal Superior Eleitoral, que condenou por abuso de poder o ex-presidente da República, e por esta decisão já há em curso, né, os efeitos da inelegibilidade para as eleições de 2026. Sim. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, digamos que há uma nova reforço a essa inelegibilidade, porque estaria incidindo ali um dos crimes que é a chamada Lei de Inelegibilidades, que traz impedimentos a quem foram condenados, por exemplo, por crimes previstos na legislação, na Lei de Inelegibilidades, ficariam inelegíveis ali pelos 8 anos. Nós vamos lembrar também que, paralelamente a isso, e tudo é um jogo não só político, mas também jurídico e até legislativo, eu diria, porque paralelamente corre a reforma política, em especial o Código Eleitoral, que está tramitando no Congresso Nacional, e ele teria até o dia 4 de outubro para ser aprovado, para que as suas inovações, suas novidades, entre elas questões de inelegibilidade, eventualmente, de desincompatibilização, por exemplo, pudessem já serem aplicadas para 2026. Então, já houve até algumas alterações em relação à lei da ficha limpa, por exemplo, né? Exatamente. Já há em curso essas alterações, tanto do ponto de vista legislativo como também jurisprudencial. Então, eu diria que há muita água para rolar, né, debaixo da ponte, ainda há muitas questões a serem postas, as questões no que diz respeito ao comportamento do Supremo com eventuais recursos, o próprio comportamento do Congresso Nacional em relação a outro tema paralelo que pode afetar isso, que é a anistia, né, as questões que envolvem o processo legislativo em si, do Código Eleitoral, e, é claro, o eleitorado, a sociedade brasileira acompanhando tudo de perto, atenta ao desenrolar, né, dessa dinâmica tão rápida que é o processo eleitoral. Daniel, a gente lembra aqui, enfim, nessa conversa, claro que nessa condenação da primeira turma do STF, o ex-presidente foi condenado por 5 crimes, né? O principal deles aqui que a gente coloca é a questão do atentado ao Estado Democrático de Direito. Nessa discussão, enfim, dentro desse julgamento que houve, enfim, obviamente com os votos
mesmo o contrário e os favoráveis pela condenação, todos muito embasados à luz do direito, enfim, da doutrina, mas se coloca muito esse questionamento de houve uma tentativa, não houve o golpe de Estado consolidado em si. Isso realmente configuraria crime? Porque existe essa discussão no direito, né? Se não há crime, enfim, não existe essa condenação, houve uma tentativa. Como explicar isso, né? E se reverter nessa condenação? Exato. Na área criminal existem os crimes na modalidade tentada, e vocês podem muito comumente já conhecer, por exemplo, a tentativa de homicídio, né? Que é um crime que é mais difundido, né, mais conhecido pela população, e tem o homicídio propriamente dito. Se a gente pudesse fazer uma comparação muito assim leiga, muito simples, né, nós poderíamos dizer que a condenação do presidente teria sido em razão desta tentativa, né, da execução de atos que estavam levando, né, e aí por isso muitos votos foram no histórico de resgatar o passo a passo, os eventos, né, historicamente sequenciados, e esses atos executórios estariam sendo concretizados e sob a suposta liderança do ex-presidente. Então, por isso, teria configurado o crime previsto na lei. Então, há crimes que admitem a sua modalidade tentada e a modalidade consumada. Se houvesse consumado o golpe, certamente nós teríamos um outro regime jurídico, uma outra realidade. Nem haveria esse julgamento, talvez né? Nem mesmo esse julgamento estaria acontecendo. Então, a mens legis, né, ou seja, a mensagem da lei, o espírito da lei que busca proteger um direito, que é um direito de todos, que é o Estado democrático, que é um princípio soberano, né, do nosso sistema jurídico, diria o basilar, um dos mais básicos, que mantém viva a nossa Constituição, o nosso regime jurídico. Esse crime tenta proteger este princípio tão basilar. Então, por isso que a própria tentativa, os atos executórios da tentativa, com vias de viabilizar, e foi o que o Supremo, que eu não entro na polêmica se foi certo, se foi errado, mas foi o que o Supremo decidiu, ele, portanto, chama-se a subsunção, o enquadramento, o encaixe do tipo penal, né, que é a moldura, o quadro, que a lei prevê uma conduta em tese, e quando esta conduta em tese acontece e se encaixa nesse quadro, nesta moldura, nós temos a tipicidade, portanto, a configuração com os demais elementos do dolo e outros do crime. Então, por isso, pelo menos a maioria do tribunal, em sua maior parte dos votos, entendeu pela configuração. E só para completar, faz parte do direito, né? Até porque é uma ciência social aplicada, uma ciência que tem muito subjetivismo, tem muito a ver com os detalhes e a liberdade do órgão, o julgador e de seus ministros. Então, eu diria que é comum as divergências nos tribunais e, em especial, nos órgãos colegiados. A ideia da colegialidade não é unanimidade sempre. É claro que em muitos casos as matérias permitem isso, mas a divergência dentro do judiciário ela é natural, assim como é também na ciência, existem doutrinadores a favor e contra, e por isso que as teses elas vão se compondo, e neste momento da história do regime jurídico foi essa decisão que o Supremo tomou através de sua turma. Claro, você falou também aí, já adiantou um pouco, que para além dessa esfera jurídica também há toda a discussão também no âmbito político mesmo, no Congresso Nacional. Nesta terça-feira mesmo, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, falou que vai colocar em curso essa votação a respeito da anistia, né, dos réus dos atos, né, do dia 8 de janeiro de 2023. Entraria nesse cenário também Bolsonaro a ser contemplado? Há uma possibilidade, né, no sentido de que há projetos e há uma corrente pressionando, em especial a corrente que reflete o bolsonarismo, pressionando essa anistia ampla, restrita e geral, inclusive retroagindo a datas anteriores e dessa maneira afastando pelo um caminho político e legislativo essa ampla anistia. No entanto, os bastidores fervem a todo minuto, a gente está falando algo agora, daqui a pouco já pode haver um fato novo, mas me parece que o que será posto em votação seria uma proposta um pouco mais enxuta, sem essa amplitude toda, até mesmo para facilitar a costura do presidente Hugo Mota e inviabilizar, primeiro, colocar em votação, né, porque até mesmo para colocar em votação tem que ser algo viável,
e uma vez colocado em votação ali diante dos líderes, ele media a temperatura do que de fato consegue avançar na aprovação. Mas a anistia é uma medida que é legítima do Congresso Nacional, de ser proposta, de ser debatida, mas também no nosso regime constitucional, também um dos pilares é a autonomia dos poderes, Sim. executivo, legislativo e judiciário, mas também a harmonia entre eles. Então, é natural um diálogo institucional ali entre os três poderes, até para, penso eu, que ambos têm tido a responsabilidade, os presidentes, né, e todos os três poderes têm tido a responsabilidade de buscar algum nível de pacificação para o país e não mergulhar o país em uma crise política e infindável, Sim. com reflexos econômicos e de toda sorte, e que já estamos vivenciando por outras razões, inclusive, ou razões conectadas, um pouco dessa realidade. Então, penso eu que há um momento muito crítico no país, a sociedade tem que observar esse passo a passo, colaborar, exigir dos seus representantes e tentar participar para colaborar com a melhor solução possível através de seus representantes, porque, eventualmente, uma decisão infeliz, uma decisão desarrazoada, desproporcional, poderá jogar o país ainda num momento mais crítico que já vivemos hoje. Realmente é preciso muita cautela num momento como esse, até porque mesmo que se coloque em votação uma proposta como essa, não se sabe se ela realmente vai ser aprovada, não é isso mesmo? Exato, e isso depende de toda uma costura nos bastidores das forças políticas. Eu gosto muito de falar dos chamados fatores reais do poder, aqueles fatores que estão ali influenciando diretamente as decisões das casas legislativas. E mais um ponto que temos que lembrar, que uma vez aprovada a anistia, e a depender da extensão dela também, isso naturalmente poderá ser novamente levado ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, que também poderá dar uma resposta final no que diz respeito à legalidade e principalmente à constitucionalidade do procedimento, né, e mais de maneira limitada quanto ao mérito em si, mas eventualmente buscando uma conformidade com a Constituição. Que é exatamente isso, assim, por mais que haja autonomia entre os poderes, como você bem reforçou aqui, uma aprovação de uma anistia dessa, ela se sobrepõe a essa condenação do STF? Em um primeiro momento, sim, dependendo da sua extensão, né, do que for o texto aprovado, mas no segundo momento, após a aprovação da anistia, alguns parlamentares, em que pese alguns concordarem, e outros não irão concordar, sim, já dizem não concordar, e tem a legitimidade para provocar o Supremo Tribunal Federal para dizer a última palavra sobre esses aspectos constitucionais e legais, né? Lembrando também que, eventualmente, insistindo o ex-presidente, né, numa participação, apesar dessas duas condenações e eventualmente outras que vierem a existir, ou ainda, se não existir uma aprovação nos moldes que lhe beneficia ao ponto de reintegrá-lo à disputa do processo eleitoral, alguns atores têm lembrado a possibilidade dele tentar insistir numa candidatura, ainda que juridicamente inviável, para atrair votos ou sim, os holofotes ou a atenção e, no prazo que a legislação estabelece, determinar ali uma substituição de sua candidatura ou até mesmo uma renúncia, dependendo de quem for o seu candidato registrado como vice, permitir o candidato ou candidata essa assunção ali, uma troca nessa chapa próxima ali ao processo eleitoral. É claro que isso eu diria, se chama no popular, uma forçação de barra, porque claro, se está indo de encontro a um fluxo jurídico contrário de decisões que impedem sim, essa candidatura. Nós já tivemos decisões no passado, em outros níveis de prefeitura, até de governo, em que candidatos optaram por esse caminho tumultuado, né, porque haverá naturalmente impugnações, haverá tentativa de liminares para proibir os atos partidários e principalmente os de propaganda eleitoral, porque há um dispositivo que a legislação eleitoral permite fazer campanha mesmo impugnado, mas num caso como esse o direito não seria tão provável de ser ratificado. Então é um caminho tormentoso. Ainda é presidente do TSE o próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator também dessa ação, enfim, que resultou nessa condenação agora. Isso, na primeira turma, vai haver né? até lá uma mudança, né? Mas mesmo assim, na jurisprudência, né, tem se consolidado o equilíbrio, né, entre uma possibilidade de fazer campanha, mas em casos extremos como esse de cassações relevantes, onde o direito já não é tão bem caracterizado do ponto de vista eleitoral,
sem essas novidades de anistia ou sem uma decisão mais favorável, ele tentaria buscar uma forçação de barra jurídica. Esse é um dos cenários. Não estou projetando que ele fará isso, mas um dos cenários, né, que poderiam capitalizar a votação, né, ainda até mesmo na dependência dele formalizar um candidato apoiado por ele, que tenha um consenso, vamos dizer, na direita, né, ou pelo menos atraia. E que pelo menos no cenário político ainda não há esse consenso de quem seria um substituto para Bolsonaro. Se fala na esposa dele, se fala no governador de São Paulo, mas uma coisa é certa, né, Daniel? O cenário político de 2026 para essas eleições vai ser muito mais acirrado, né? Muito, já está. Nós eleitoralistas temos comentado os bastidores, né, que nunca vimos um processo eleitoral tão antecipado, né? Então a polarização tem causado isso, essas polêmicas, tudo o que acontece a nível nacional e internacional, o movimento também no mundo, né? As próprias questões que envolvem violência, né, contra a política. A gente tem visto casos de assassinato ou tentativas de assassinatos, sejam de integrantes da esquerda ou da direita. Isso tudo influencia externamente dentro do nosso país, mas também no inverso. Então, acaba que questões que seriam típicas de um ano eleitoral já estão acontecendo no ano pré-eleitoral, estão sendo antecipadas. E até mesmo as articulações, a pré-campanha, ela tem cada vez mais se elastecido. Então, a gente viu uma pré-campanha muito intensa no primeiro semestre do ano da eleição, ou seja, de 2026. E hoje nós já observamos vários pré-candidatos já na rua, já fazendo a conexão com as suas bases. É um ano antes das eleições, a campanha de fato. É um ano antes. Não são 45 dias de campanha, né? Literalmente. Há uma pré-campanha muito mais ampla atualmente. Exatamente, Daniel. E eu quero agradecer aqui por esses esclarecimentos, por essa conversa, né? Trazendo luz sobre esse assunto que é tão ainda sensível aqui, enfim, para a política brasileira. Muito obrigada. É verdade. Eu que agradeço, deixo o convite também para todos assistirem ao programa e também, é claro, o acompanhamento tão importante que vocês fazem aqui na TV Câmara. Lembrar também do nosso grupo de pesquisa em Direito Eleitoral da UFRN, o @UFRN, GPDE, né, que é o Grupo Pesquisa em Direito Eleitoral, e lá quem quiser também ter o interesse de pesquisar novos aspectos, essas polêmicas, nós encaixamos ali numa abordagem mais racional, mais lógica, com publicações. Então fica o convite aí, estudantes, profissionais, para quem tiver o interesse, né? Então @GPDE_UFRN, a gente está à disposição. Muito obrigada. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela sua audiência. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também do que acontece na nossa cidade. Tchau.